depois que Jesus ascendeu, os discípulos voltaram e permaneceram por muito tempo em Jerusalém. Depois alguns viajariam, percorreriam outras regiões, muitos foram martirizados, quase todos, com exceção de João. Mas o que é interessante é que naqueles primeiros dias de luto, as famílias se reuniam. Ficamos a imaginar os discípulos reunidos em torno de lembranças, cultuando memórias carinhosas dos ensinamentos e dos exemplos, das atitudes do nosso Mestre. E ficamos a imaginar, pelas características deles, em que ponto cada um sensibilizava as plateias domésticas. Dali surgiriam os evangelhos escritos, há muitos anos depois. Simão Pedro, como sempre, era aquele que presidia a fala, que começava com as orações, e depois passava a palavra para cada um dos 11 apóstolos, já que Judas havia se retirado, havia se suicidado. Então eles lembravam dos ensinamentos do Mestre com muito carinho, com muito afeto. A sensibilidade de João, ainda muito jovem, narrava com entusiasmo algumas das principais passagens dos evangelhos. Mateus, com a sua memória impressionante, que conseguiu escrever em seu evangelho o Sermão da Montanha em sua plenitude. É o evangelho de Mateus que nos traz todo o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha completo. E ficamos a imaginar André, irmão de Pedro, Filipe, entusiasmado, Natanael, que lembrava dos primeiros momentos, do primeiro encontro que ele teve com Jesus, quando o Mestre disse: Natanael, eu te conheço, eu sei que eu te vi debaixo da figueira. E Natanael ficou impressionado com o poder profético de Jesus. Então as lembranças de Tiago Maior, Tiago Menor, de Simão Zelota, que era antes um ativista que lutava, fazia parte de um partido político que lutava pela libertação da Palestina, da Judéia. E cada um ali trazia as suas recordações. Sem falar em Maria de Nazaré, Madalena, Susana, as mulheres que acompanharam Jesus e seus apóstolos em plena atividade apostólica, visitando cidades e curando muita gente. Foram muitas curas. Segundo alguns cálculos, mais de 2 milhões de enfermos foram curados, próximos ou à distância. Então aquele primeiro momento foi um momento de lembranças até envolvidas com tristezas, porque o Mestre não estava mais ali. Ou seja, é como a luz que se apaga, como o sol que se põe e deixa a luz do luar, o seu reflexo em um satélite. Então, foram muitas noites que eles se reuniram em Jerusalém. Um dia em uma casa, outro dia em outra casa, outro dia mais adiante em outras casas. E a partir dali surgiu a necessidade de ter algum lugar para recepcionar os doentes, os enfermos, já que não tinha Jesus ali para curar instantaneamente a todos. Eles se dispuseram a continuar o tratamento pela fé e curar corpos. E como bem diz Emmanuel e Paulo Estevam, esse lugar foi chamado de Casa do Caminho. Muito tempo depois, anos depois, o grande apóstolo Pedro
iniciou o processo de motivar os escritos dos evangelhos. O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, ditado por Pedro, ou melhor, orientado por Pedro. Marcos, que era sobrinho de Pedro. Depois foi Mateus. O evangelho de Marcos é um evangelho que nos aproxima da humanidade de Jesus, da pessoa de Jesus, do convívio de Jesus. Depois veio o evangelho do publicano, cobrador de imposto, intelectual, Mateus Levi, e que escreveu o seu evangelho para os judeus, para defender a ideia de que Jesus era o Messias esperado. Muitos anos depois, após a conversão do apóstolo Paulo, Lucas, por influência dele e da Mãe Santíssima de Maria, começou a escrever o evangelho no tom, no modelo histórico de uma narrativa. Escreveu em grego, seguindo toda a sequência, as orientações de Maria, o encontro de Jesus quando tinha 12 anos, o seu nascimento com os doutores do templo, e muito tempo depois, anos e anos depois, veio o evangelho de João, que é o evangelho místico, que apresenta um Jesus mais transcendente, o pão da vida, a fonte de água viva, a fonte viva. Então, esses evangelhos escritos surgiram das tradições orais, dos evangelhos orais. Por isso que nós nos perguntamos, e o que está escrito ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e em outros evangelhos também que foram escritos, evangelho de Tomé, evangelho de Enoque, de Madalena, vários evangelhos que a igreja não nos considerou, selecionou apenas esses 4, porque realmente os 4, eles são mais completos, eles trazem uma lógica, uma logicidade e uma narrativa com muita lucidez. Então, os teólogos católicos dos primeiros tempos, século I, século II, naquele tempo não tinha catolicismo, mas os primeiros cristãos, eles selecionaram esses evangelhos, embora não se tenha provas de que os autores desses evangelhos são realmente Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, mas no final do evangelho de João, João diz que Jesus operou tantas curas, que o mundo fez tantas coisas, operou tantos sinais, que o mundo não caberia de livros. Olha que figura de linguagem, se fosse escrever tudo o que ele fez, o mundo não caberia de livros. Mas quem foi que verdadeiramente escreveu os evangelhos? Quando Jesus estava em Betânia, e lá em Betânia ele foi ungido por um perfume especial, preparando aquele corpo para a crucificação, e que de algum modo aquela mulher que estava ali ungindo, despejando ali sobre ele aquele perfume caríssimo, ele disse, depois da mulher ser censurada por Judas, ele disse: eu quero que isso que está acontecendo aqui seja narrado em todos os evangelhos. Então, naquele tempo, Jesus vai falar da necessidade de ter a sua história escrita. Agora, se Jesus operou tantos sinais, tantas curas, por que apenas poucas curas ou sinais são citados nesses evangelhos? Por exemplo, as ressurreições, apenas 3. E as curas que estão ali, os ensinamentos que estão ali, não foram colocados ao acaso, porque alguém lembrou. Jesus acompanhou de perto essas narrativas. E como é que nós
pensamos nisso, ou concluímos isso? Pela perfeição matemática dessas narrativas. No futuro, alguém vai escrever um livro, o Evangelho segundo a matemática. Depois, o Evangelho segundo a física, o Evangelho segundo a química, o Evangelho segundo a astrologia, o Evangelho segundo a numerologia. Mas que perfeição é essa? Os discípulos, mesmo Lucas, que era médico, conhecedor, nem mesmo ele saberia de certas razões para escolher certos fatos e ocultar outros fatos. Porque o que está ali, em cada passagem do Evangelho, ou dos 4 Evangelhos, já que os 4 Evangelhos é o que há, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que há de mais pleno em termos de narrativa da vida de Jesus. Já falei aqui outras vezes sobre as ressurreições. A primeira ressurreição foi na casa de Jairo, que chefiava a sinagoga, e era uma criança, uma menina, 12 anos, considerada morta. Jesus vai até a casa, entra no aposento da menina, e apenas diz para a menina: Talitá cumê, menina, acorda. No segundo momento, ele foi a uma cidade chamada Naim, um cortejo fúnebre com quase todos os habitantes da cidade, acompanhando o sepultamento de um jovem, filho de uma mulher viúva e provavelmente muito querida por todos. E Jesus se aproxima e diz para o rapaz: rapaz, levanta. Primeiro momento, menina, acorda. A menina acordou e ele pediu para que se visse alimento, porque a criança estava frágil. Segundo momento, não era uma criança, era um jovem. Ele disse: rapaz, acorda. Ele disse: rapaz, levanta. E o terceiro momento foi em Betânia, em Lázaro, quando Marta e Maria convidou Jesus para ir cuidar de Lázaro, porque Lázaro estava doente. Mas quando ele chegou, Lázaro já havia sido sepultado há 3 dias. E Jesus pede para que se retire a rocha, uma roda de pedra do sepulcro, e diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Primeiro momento vai até o aposento, segundo momento meio do caminho, terceiro momento já sepultado. 3 momentos diferentes. 3 momentos diferentes. A menina era filha única, o rapaz era filho único e Lázaro era o único varão, irmão de Marta e Maria, mas era o único filho de um homem chamado Simão, de Betânia. Então, que beleza de sincronia! Será que os apóstolos pensaram nisso e escreveram isso? Outras curas de ressurreição, que na verdade não estavam mortos, eles apenas tinham temporariamente se afastado do corpo, no fenômeno de catalepsia, e Jesus retomou, fez o espírito voltar ao corpo. Não estavam verdadeiramente mortos, como ele mesmo disse. Então, que beleza! Será que foram os apóstolos que pensaram nisso? Quando eles escreveram isso, pensaram nessa nave que eu estou a falar? Não. Então tinha uma mente superior comandando isso. Tinha uma mente superior comandando isso. E essa mente que escolheu a dedo cada passagem, ou foi Jesus, ou alguém altamente ligado a ele, cumprindo suas ordens. Nós poderíamos interpretar essa passagem das ressurreições de várias maneiras. Por exemplo, primeira interpretação: diante dos nossos pensamentos equivocados, vamos dizer, acorda, para de se iludir, acorda,
corrigir um pensamento do que um ato, do que uma ação. O segundo momento estava a caminho, movimento. Rapaz, levanta, ou seja, diante das nossas quedas morais, dos nossos equívocos, levanta. Ou seja, não percamos tempo. Voltemos o olhar para frente. E no terceiro momento, que simbolizaria o quê? Os hábitos, os maus hábitos, já estavam sepultados, vem para fora. Um tipo de interpretação. Podemos interpretar de um outro jeito também. Primeiro momento, o espírito acorda, simples e ignorante, mas ele acorda, sai de uma consciência material e avança para uma consciência moral. Primeiro momento. Segundo momento, o espírito prossegue em sua jornada evolutiva. E nessa jornada ele levanta e cai. E aí vem, sai da paralisia e levanta, prossegue sua jornada evolutiva. E no terceiro momento, o espírito agora ele vai sair dessa roda das encarnações. Ou seja, a vivência com os mundos corpóreos. Chega um momento que o espírito não precisa mais reencarnar. Ele não precisa mais passar pelos testes da vida física. E agora ele avança para a sua jornada evolutiva. O espírito vem para fora. Poderíamos interpretar também de uma terceira forma, considerando as reformas íntimas, considerando as instruções dos aprendizados. Tem aprendizado que em algum momento nos alerta, em outro momento nos motiva, em outro momento nos eleva. Alerta, motiva e eleva. Então, o que é lindo no Evangelho é a sua logicidade. É fazer com que a mente se acostume a pensar na perfeição. Estudar Jesus é estudar a perfeição. Ler o Evangelho é ler a perfeição. E ainda mais à luz do Espiritismo, que nos oferece instrumentos vastos para entendermos mensagens profundas, inclusive algumas que Jesus não teve como explicitar. E através das parábolas nós vamos entender isso. As parábolas de Jesus. Como é difícil interpretar as parábolas de Jesus. Porque cada parábola pode ser interpretada pelo menos 10 formas diferentes. 10 maneiras, pelo menos 10 formas diferentes. Mas, quando nós vamos escrever, nós temos que escolher a básica, ou pelo menos a mais comum, a interpretação comum, a menos complexa, para facilitar o entendimento. Tem parábola que ele inclusive interpretou. Tem parábola que ele conta e depois ele interpreta. E a beleza da interpretação de Jesus. Então, estudar o Evangelho, meus irmãos, significa alinharmos os nossos pensamentos, alinharmos os nossos sentimentos, alinharmos as nossas ações e traçarmos nossos destinos. Pensar em Jesus é acostumar a mente a pensar com clareza, a não ter dúvida quanto às decisões a tomar. Quem pensa no Evangelho não tem dúvida. Não tem dúvida. Pode até se equivocar, mas sabe que se equivocou. Quando se estuda o Evangelho, o indivíduo pode tudo, menos uma coisa, se iludir. O estudo do Evangelho nos liberta de qualquer tipo de ilusão, ou de natureza material, ou de natureza moral. Mas mesmo o estudo do Evangelho não faz com que nós evoluamos de uma hora para outra. Porque o espírito, em um processo evolutivo, não sai repentinamente de um nível de evolução para outro. Isso leva tempo. A evolução, ela é lenta. No entanto, a lucidez existe. O Evangelho acorda, desperta para as verdades e nos motiva para conhecermos
suportarmos e superarmos as nossas limitações. Por isso a importância de se estudar o Evangelho. A importância de ler o Evangelho. Eu falo sempre isso em relação ao culto do Evangelho no lar. Nós implantamos os cultos no Evangelho no lar, mas a gente lê tudo menos o Evangelho. Lê mensagem, lê isso, lê aquilo outro, livro de autoajuda, mas não lê o Evangelho. Tem medo de abrir a Bíblia e ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós achamos que nós estamos lendo e conhecendo Jesus. Acabamos de fazer o culto. Muito bem, o que você leu no culto? Eu li isso e beleza, excelente, excelente. Quando tem o Evangelho do Espiritismo, até eu inspiro um pouco. Por quê? Porque ali tem algumas passagens, não todas, que estudam o Evangelho. Mais de 100% do Evangelho que está no Evangelho do Espiritismo é 10% ou menos. Então, a leitura do Evangelho do Espiritismo é uma leitura para consolar o coração que sofre. Consolar o coração que sofre. Agora, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, interpretados à luz do Espiritismo, aí sim, consola, desperta, eleva e ganha uma superconsciência do seu dever. Então, nós espíritas, que somos discípulos de Jesus, que somos atraídos por esse Espírito, pelo seu amor, precisamos, para os próximos séculos, os próximos anos, conhecer, e mais do que isso, sentir a sua mensagem. Porque todas as demais mensagens, milhares de mensagens, dezenas de livros, qual o objetivo de tudo isso? Cada livro espírita é um rio para desaguar um grande oceano que é o Evangelho. Cada livro, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, da Gênese, obra X, romance Y, cada obra dessa são pequenas centelhas, são rios, riachos, não é? Filetes de água em rumo ao grande oceano. E o grande oceano é Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos que beber na fonte. Temos que beber na fonte. Então o culto do Evangelho tem que ser o culto do Evangelho. A gente tem que sair dali envolvidos por essas energias, tais quais os discípulos de Jesus, que se contagiavam, que saíam daquela tristeza, mas daquela melancólica narrativa, mas envolvidos pelos bons espíritos, envolvidos pela espiritualidade, motivados para viver. Essa é a proposta do Evangelho. Motivação para viver. Por isso que é boa nova. Por isso que os espíritos, por exemplo, os anjos, quando aparecem na Bíblia, sempre dizem: tem de bom ânimo. O que é o bom ânimo? É o otimismo. Bom ânimo é alegria. O sinal do cristão é alegria, mesmo diante do sofrimento. Então, precisamos entender tudo sobre Jesus. O seu sofrimento, suas preocupações, suas palavras, sua leveza, principalmente durante a noite. Porque durante o dia nós estamos envolvidos com os afazeres. Precisamos viver um dia pleno para termos uma noite de paz. E não a noite de tormenta. O cenário do sofrimento são as noites. Jesus chorou sangue, lágrima de sangue. Não foi meio-dia. Não foi de dia. Foi crucificado de dia. Mas suas lutas íntimas estavam à noite, nas madrugadas. Foi à noite que ele pedia para os discípulos vigiarem com ele, porque ele estava prestes a ser preso e ser levado à condenação. Então nós precisamos voltar a essa memória
adentrar a essa memória maravilhosa um dia quando nós desencarnarmos, porque na espiritualidade nós aqui paramos para assistir os filmes dos atores, pois as vidas de Jesus, a vida real de Jesus, estão plasmadas como fitas magnéticas, onde nós estaremos em cenários como esse, como um cinema, e transmitindo a vida de Jesus. É impressionante quando nós estudamos os evangelhos, não queremos depois mais nem ver filme de Jesus. Porque a gente olha assim e fala, não é bem isso. Isso aqui é o retrato do que o diretor pensa. E aí vem aquele roteiro, que é sempre bom assistir. Mas eu confesso que eu nunca assisti um filme, já vi todos os filmes sobre Jesus, mas nunca assisti um que dissesse, esse aqui está mais próximo da realidade. Nenhum. Porque nem tem expressão de atores, do que o diretor quer que ele expresse. Não foi tanto exagero quanto o outro que mostra o tempo todo tanto sofrimento. Teve sofrimento, mas não daquele jeito. Não é assim. Então, a gente tenta passar como Leonardo da Vinci, que tentou pintar Jesus, não conseguiu. Ele dizia que a coisa mais difícil para ele era pintar Jesus. A última ceia ele teve dificuldade. E o Jesus pintado por Da Vinci na última ceia não é Jesus. É o que ele imaginou de Jesus. Então, realmente, temos que adorar Jesus em espírito e verdade, porque ele é o nosso grande sol. E mesmo diante das nossas enfermidades, estudar o Evangelho cura, mas ele também mata. Porque quando você segue o Evangelho, você encontra obstáculos. Daqueles que não acreditam no amor, não acreditam no perdão, não acreditam na esperança, não acreditam na fé. E aí passam a ser obstáculos diante daqueles que querem seguir Jesus, a darem suas vidas, porque exige renúncia, mas não renúncia das coisas boas. Seguir Jesus é renunciar às coisas más, prejudiciais à nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, desejamos a todos uma ótima noite. Leiamos sempre os evangelhos à noite. Leiamos sempre, imaginando as cenas, imaginando as suas atitudes e renovando as fibras mais íntimas do coração. Que esse nosso querido e amado Mestre seja conosco agora e sempre.